Saudações, galera, tudo bem? Feliz 2026. Esse é o primeiro episódio que estou gravando este ano, depois de uma sequência de problemas de saúde, incluindo sinusites, problemas de garganta, várias coisas que me impediam de gravar, mas cá estou novamente e bora lá dar a sequência de relatos e casos, tanto de ufologia quanto de mistério. E para vocês que já viram aí na chamada, né, o caso de hoje que nós vamos falar é o caso da Beth Andreasson, e essa abdução ela aconteceu nos anos 70. É um caso bem interessante. Eu peguei esse texto original lá no site da revista UFO. Eu vou deixar, inclusive, o link para a notícia original na descrição. Quem quiser ler a matéria na íntegra, ela tá lá. Queria deixar aqui no começo um convite para vocês, né? Para lembrar de curtirem, seguir os canais tanto do Instagram quanto do YouTube do Projeto Contato, dos parceiros também do Fenômeno, PH Carvalho, Não Acredite Se Quiser, Paranormal FM, Projeto 93, o Contato Podcast, né, o Desperta News do Flávio, que são essa galera que tá sempre trabalhando aí, construindo conteúdo para vocês ouvirem ao longo do ano. Então não se esqueçam de seguir, né? Tanto o canal quanto Instagram, YouTube, tem TikTok também, então sempre tem material sendo divulgado lá e a gente tem um compromisso, né, com a qualidade do que é divulgado. Então não tem fake news, não tem sensacionalismo, não tem cliffhanger, não tem clickbaits. Então fiquem à vontade, porque só tem material que de fato contribui para o tema ufológico, né? Então, depois desse murmurinho todo que teve, né? Esse mês em cima de Varginha, muita coisa aconteceu. Eu dei uma pausa, deixei essa poeira dar uma baixada e vamos voltar agora com os casos. Então, bora lá com o caso da Beth Andreasson, que é um caso que aconteceu no ano de 1967. Ela teve uma sequência de abduções e a gente vai falar um pouquinho do caso dela aqui já já. Você está ouvindo Projeto Contato Podcast. Existem alguns casos na ufologia que eles se sustentam por fotos, outros por documentos oficiais e a grande maioria por testemunhas, e os melhores casos, na minha opinião, por múltiplas testemunhas. Mas tem um grupo um pouco mais raro de casos que não se apoiam apenas em provas externas, mas na profundidade do relato, na coerência emocional e na marca que fica fato ali registrada na vida daquela pessoa que viveu a experiência. Um caso que você vai ouvir agora não fala só de discos voadores, fala de contato, mensagens simbólicas, memórias bloqueadas, da fé confrontada pelo desconhecido. E tudo isso a gente vê no caso da Beth Andreasson. Quem era Beth antes do avistamento, né? Antes de qualquer nave, antes de avistamento de seres, antes das regressões hipnóticas, a Beth era apenas Beth, uma mulher comum, dona de casa, mãe de 7 filhos, moradora de uma pequena cidade chamada South Ashburnham, no estado de Massachusetts, nos Estados Unidos, uma cidade sem histórico ufológico relevante. Isso é um dado interessante, porque geralmente tem uma recorrência que acontece em algumas cidades ao longo do planeta. Essa especificamente não tinha nada tão marcante quanto o caso dela. Não tem bases militares próximas e não tem relatos de avistamento de luz no céu e esse tipo de coisa. Só que o detalhe desse caso é que a Beth era profundamente religiosa. Ela era uma cristã convicta, criada dentro de uma visão de mundo onde anjos e demônios existiam tranquilamente, mas extraterrestres não tinham lugar. Ela não lia sobre extraterrestres, sobre naves, sobre OVNIs. Ela não consumia filmes, documentários. Ela só frequentava ao redor da sua religião. Ela também não frequentava grupos esotéricos. Isso é importante a gente pontuar, porque limita e elimina alguns argumentos mais usados contra os abduzidos, né? Que é a contaminação cultural.
E a gente começa a história no dia 25 de janeiro de 1967. Era um final de tarde, né? O céu começando ali a escurecer. E a Beth estava na cozinha com os filhos e com o pai conversando quando alguma coisa chamou a sua atenção pela janela. Era uma luz vermelha intensa. Não piscava, não fazia ruído e não se comportava como nada conhecido. A luz se movia de forma inteligente e de forma deliberada. E a Beth sentiu um desconforto imediato incrível. Uma sensação profunda de que aquilo ali não era normal. Segundos depois, a casa foi tomada por um silêncio estranho. As luzes se apagaram, o relógio da parede parou exatamente no minuto quando a luz apagou, e o ar parece que ficou mais pesado, e foi então que eles apareceram. Sem abrir as portas, sem quebrar paredes, sem abrir janelas, sem o menor ruído. 4 figuras atravessaram a parede da casa. Mas não como fantasmas, como se a matéria simplesmente deixasse de ser um obstáculo. Os seres tinham cerca de 1,5 metro, corpos finos, alongados, cabeças grandes, bem desproporcionais, olhos enormes, negros e profundos. Não tinha nariz definido, a boca era apenas um traço, uma linha bem imóvel. Vestiam macacões azul escuro ajustados ao corpo e no centro do peito tinha um símbolo, que era um pássaro com as asas abertas. Eles não falaram, mas Beth ouviu claramente dentro da sua mente: não tenha medo. Enquanto Beth permanecia consciente, algo mais perturbador acontecia com a sua família. Seus filhos e o pai de seu pai, todos estavam acordados, mas imóveis, olhos abertos, sem reação, sem qualquer sinal de consciência. Não dormiam e também não estavam desacordados. Era como se literalmente eles tivessem sido congelados, paralisados ali, e o tempo parou para eles naquele momento. Beth tentou falar e não conseguiu. Os seres então comunicaram algo ainda mais inquietante, que ela havia sido selecionada. Nesse momento, a Beth foi conduzida para fora de casa. No quintal, pairando a poucos metros do chão, tinha uma nave. Formato de disco, superfície completamente lisa, sem janelas visíveis. Nenhum som de motor, nenhuma vibração. Ao se aproximar, Beth sentiu uma mistura de medo e uma sensação de familiaridade, como se aquilo já tivesse acontecido outras. O interior da nave não parecia nada tecnológico do ponto de vista humano. Não lembrava aço, plástico, fios. Tudo parecia orgânico, era praticamente tudo vivo. E Beth foi colocada em uma superfície elevada, então começaram os exames. Luzes fortes, instrumentos desconhecidos, sensação de pressão e desconforto em alguns momentos, e de vez em quando sentir dor também. E ela percebeu que não era apenas um exame físico, era uma avaliação completa, como se cada reação estivesse sendo observada. Medo, dor, felicidade. Então alguma coisa se alterou. A Beth foi novamente conduzida para um outro ambiente, uma sala circular iluminada de forma difusa. No centro surgiu uma imagem, um pássaro envolto em chamas, que morria e renascia. Era uma fênix, o mesmo símbolo que estava no uniforme dos seres. A mensagem não veio em palavras, veio em compreensão. A humanidade precisaria passar pelo ciclo de destruição, muitas crises, destruição novamente, colapso, e assim viria a renovação. E depois disso nada seria o mesmo. Durante o processo, Beth sentiu uma dor aguda na região da cabeça. Anos depois, em sessões de hipnose regressiva, ela descreveu a inserção de um pequeno objeto metálico. Um implante foi colocado nela naquele dia. Sempre que os investigadores tentavam acessar esta memória especificamente, a dor retornava, intensa e incontrolável. Era um bloqueio. Tinha sido colocado ali de forma deliberada, como se alguém tivesse programado a mente dela para não ultrapassar determinados limites, não acessar determinadas informações. O caso ele chamou a atenção do pesquisador Raymond Fowler, e ao contrário de investigações superficiais, esse caso foi tratado com extremo rigor. Ela passou por exames psicológicos, testes de personalidade, entrevistas gravadas, sessões de hipnose cuidadosamente controladas, e nada indicava fantasia, transtorno mental ou fraude. A Beth não tinha interesse em fama, ela não ganhou dinheiro e nunca contou a sua história de forma diferente. Ela apenas contava o que ela lembrava.
Em outras sessões de regressões posteriores, a Beth descreveu algo mais inquietante. Ela foi levada a um local onde humanos de diferentes épocas estavam preservados, como se fossem arquivos vivos, testemunhas de algumas eras ou épocas da humanidade e tinham sido reservadas para o futuro. Era um museu da humanidade, diferente de um zoológico, era um arquivo. Você está ouvindo Projeto Contato Podcast. Esse caso de abdução, né, ele foi questionado se era uma experiência espiritual que ela sofreu, que ela teria sido interpretada de forma diferente, se foi de fato abdução, se foi um raro, não catalogado fenômeno psicológico. Todas essas possibilidades são mais absurdas do que uma abdução. Talvez a pergunta não seja o que aconteceu com a Beth, mas sim por que aconteceu com a Beth. Por que ela, por que naquele momento e por que essa mensagem do Fênix, da destruição. É isso aí, pessoal. Esse foi o caso da Beth. Eu queria ouvir de vocês o que vocês acharam. Vocês já conheciam essa história? Eu adoro trazer esses casos que não são tão veiculados, não tem tanta mídia em cima deles. Eu acho bem legal a gente debater aqui no podcast. E foi uma sugestão do meu amigo, do meu parceiro, o Leandro, o Jim Rocks, que está sempre com a gente também, lá no grupo dos apoiadores, no grupo dos podcasts, né, dos conteúdos em geral aí, é um grande amigo, um grande parceiro. Então, deixar meu abraço aqui para o Jim. E essa pauta foi uma sugestão dele, eu achei fantástico esse caso, então queria dedicar para o meu amigo. E se vocês gostarem de algum caso também em específico, algum caso que você não vê tanto por aí nos outros canais, deixa na descrição também, comenta lá na descrição do episódio se vocês já ouviram esse caso e qual vocês gostariam de ouvir no futuro, que eu vou listando aqui e conforme as demandas forem surgindo, a gente vai gravando os casos para vocês, beleza? Então fica aqui o caso de hoje. Deixo mais uma vez o convite para o grupo de apoiadores seguir e curtir as redes sociais do Projeto Contato e manda esse caso para aquele amigo seu que gosta de ufologia e para quem nunca ouviu essa história ainda. No mais é isso, fiquem bem e a gente se vê. Valeu!